11h28. Estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e vamos falar sobre a suspensão das operações da Voipaz, uma companhia aérea brasileira que no ano passado a gente lembra, infelizmente, do que aconteceu aqui no interior de São Paulo, pertinho da capital paulista. 62 pessoas morreram na queda de um avião da companhia aérea em Vinhedo. Isso aconteceu em agosto do ano passado. Desde então, a ANAC está com uma lupa lá dentro da Voipaz para entender se poderia operar ou não essa empresa. E uma última auditoria feita decidiu que não pode operar a Voipaz, pelo menos por enquanto, né, Luiz Felipe Nunes? Bom dia para você. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Essa é uma decisão que não proíbe a Voipaz de voltar a operar em algum momento, mas é uma suspensão que acontece depois de diversas auditorias realizadas pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, principalmente desde aquele acidente aéreo que aconteceu no último ano, que deixou 62 pessoas mortas em Vinhedo, um voo da Voipaz. Por isso, a ANAC começou a fazer esses testes, tentar compreender o que acontece dentro da empresa, e o pedido era de que a Voipaz tinha de mostrar de maneira concreta que conseguia corrigir os problemas que causaram aquele voo e também outros. A operação da Voipaz, naquele primeiro momento, foi reduzida, eram poucos voos que estavam acontecendo por parte da empresa, menos de 10 aviões. A gente lembra que chegamos a noticiar aqui também na Rádio Bandeirantes que muitos destinos foram tirados, cortados da Voipaz, então eram poucos lugares atendidos pela empresa, mas agora a ANAC compreendeu que isso não era suficiente. Não era suficiente apenas reduzir, é preciso paralisar. Por isso, agora, as pessoas que tinham passagens aéreas da Voipaz precisam procurar a própria empresa, porque a empresa segue operando, ela segue existindo, não foi à falência, ela só para de funcionar neste momento. As pessoas precisam procurar a Voipaz, que precisa disponibilizar outros voos, outras formas das pessoas chegarem aos destinos. Hoje, a gente tem problemas, inclusive vamos conversar com um ouvinte que vai falar sobre problemas que ele passou para chegar no destino dele e ainda não chegou. Está tentando desde o começo do dia, mas ainda não conseguiu chegar num destino aqui no estado de São Paulo. A Voipaz se pronunciou, afirmou que vai fazer as correções para conseguir voltar a operar. É uma decisão que, segundo a Voipaz, tem um impacto imensurável para milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional, então eles vão correr atrás de corrigir esses problemas. O governo federal, com o Ministério de Portos e Aeroportos, disse que a decisão da ANAC de suspender as operações da Voipaz foi acertada, então, corroborando com essa decisão da ANAC, também tem um critério interessante nessa decisão, porque a Latam, outra companhia aérea, tinha um acordo com a Voipaz de passagens aéreas, o Code Share. Algumas passagens da Latam eram vendidas pelo próprio sistema da Latam, mas na verdade o voo era operado pela Voipaz. A Latam também se pronunciou, afirmou que as pessoas vão poder trocar de voos sem ter de pagar uma tarifa a mais ou também podem pedir o reembolso. O Procon de São Paulo já enviou fiscais para o aeroporto de Congonhas para fiscalizar como a Voipaz está comunicando as pessoas que tiveram os voos alterados e o que está ocorrendo. Mas, como a gente está vendo, quem teve o voo alterado, quem foi prejudicado por essa decisão, pelos voos da Voipaz, não está conseguindo chegar nos destinos que esperava chegar, pelo menos no início dessa manhã, Lupato e Sabino. Valeu, Luiz. Obrigado. Olha só a dificuldade do passageiro da Voipaz e da Latam, né? Porque, como disse o Luiz, tem esse code share, ou seja, esse trabalho conjunto da Latam com a Voipaz. E a gente está em contato, um bom trabalho aqui do Guilherme Oliveira, nosso produtor executivo, com um passageiro de um voo que foi cancelado e que foi desviado para um ônibus para fazer o destino, fazer o trajeto São Paulo-Ribeirão Preto. É o Richard Bastos. Ele vai contar para a gente o que aconteceu nesse trajeto de ônibus São Paulo-Ribeirão Preto, que foi a opção dada pela Latam para solucionar o problema de quem não tinha o voo da Voipaz. Richard, bom dia, tudo bem?
Opa, bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia, pessoal da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Onde você está nesse momento? A gente está aqui na rodovia dos Bandeirantes, sentido Ribeirão, mas ainda em Jundiaí. Em Jundiaí. Vocês estão parados, é isso? Estamos parados. As opções que a Latam deu, né? Eu fiz a compra via Latam da minha passagem aérea. E as opções, quando eu cheguei ao aeroporto, que me deparei com a situação de voo cancelado, para buscar entender o que estava acontecendo, informaram que tinha essa decisão da ANAC. Obviamente, né, que a gente sempre vai respeitar e entender ali a situação, que é uma situação de segurança, mas as opções que foram dadas pela Latam não foram muito favoráveis. Eu tinha uma reunião, assim como outras pessoas aqui tinham reunião, encontros familiares, às 2 horas da tarde na região, e eu não vou conseguir chegar a tempo. Não vai conseguir chegar a tempo. E aí, para piorar, aconteceu o quê? Vocês pegaram o ônibus, fizeram a viagem, tem um vídeo aqui as opções que a Latam deu foram ônibus, uma passagem aérea na parte da tarde, que sairia às 3h40, que não atenderia meu trajeto, ou esperar um voo de amanhã, né? Então eu acabei optando pelo ônibus. Só que o ônibus que a Latam forneceu apresentou problemas na saída do aeroporto, ali na região da Marginal Tietê, com um problema ali de radiador, enfim. E agora estamos parados no meio da rodovia aqui, esperando um novo ônibus chegar para fazer aqui o socorro nosso. Eles tiveram o voo cancelado, foram deslocados para um ônibus, e agora o ônibus está parado, quebrado na rodovia dos Bandeirantes, é isso? Exatamente, parado, quebrado e ainda no local proibido, para ajudar. Bem, uma questão perigosa aqui. E Richard, de onde saiu esse ônibus? Foi do aeroporto mesmo, de onde deveria sair o avião, ou encaminharam os passageiros para algum outro lugar? Não, saiu do próprio aeroporto, plataforma 17. E aí vocês já sabem qual foi o problema? O motorista avisou alguma coisa? Foi o primeiro problema que foi apresentado aí no ônibus já na rodovia ou não? Não, o problema foi apresentado na Marginal Tietê, com a questão da mangueira do radiador que estava furada. Ele fez ali um ajuste dessa mangueira por conta própria, e aí continuou tocando a viagem até parar de vez aqui agora, na rodovia. Ô, Richard, conta uma coisa para mim que eu fiquei curioso. Acho Claro. que você consegue ver aí. Como é que é o nome da aviação, dona do ônibus aí? Chiquinho Turismo. Chiquinho Turismo. Tá certo. Chiquinhoturismo.com.br. Tá certo. Um site, então, aparentemente. E aí, Richard, você disse que tinha uma reunião às 2 da tarde. Claro que não vai chegar, tá em Jundiaí ainda. Vai tentar voltar para São Paulo, vai para Ribeirão Preto de qualquer forma, espera voltar de avião, pelo menos. Bom, eu tenho algumas agendas para ao longo da semana, e meu retorno de Ribeirão Preto é quinta-feira, que também vai ser um outro desafio, né? Porque o pessoal da Latam, ao sair do aeroporto, me informou que para fazer a remarcação do meu voo de quinta-feira da volta, falou que precisava entrar em contato com o 0800. E a gente sabe como que funciona o 0800 de companhias aéreas, né? Ainda mais com essas situações. Então eu estou me preparando psicologicamente para tentar marcar esse retorno para mim na quinta-feira. Richard, você tá parado há quanto tempo na estrada? Desculpa, não entendi? Há quanto tempo você já tá parado aí na estrada? Já faz uns 30 minutos. 30 minutos. E que horas vocês saíram aqui de São Paulo, do aeroporto de Congonhas? Nós saímos às 9 da manhã. Às 9 da manhã. Já teve um primeiro problema na Marginal, só chegaram em Jundiaí às 11, agora 11h30, já estão a meia hora parados de novo. Parados, Parece exatamente. que um outro ônibus vai resgatar. Isso mesmo, exatamente. Da aviação Chiquinho. Chiquinho. Entendi. Pois bem, eu acho que precisa ter pelo menos umas 3 horas do seu dia livre para você conseguir começar a conversar com o 0800 de companhia aérea, né? Você tem que pegar Exatamente. 3 horas ali e separar. Aliás, qualquer 0800, né? Mas Nossa. de companhia aérea, pior ainda. Então, é Exatamente. sempre muito difícil. Mas, Richard, você, claro, vai ter que brigar para conseguir voltar pelo menos de avião na quinta-feira, já que vai passar quase que a semana toda em Ribeirão Preto. Nós fomos atrás do Dr. Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito do consumidor, e ele disse que uma das alternativas para quem precisa de uma solução rápida, como é o seu caso, é o seguinte: compra outra passagem e depois você tem direito a fazer na justiça a empresa pagar
pela sua passagem, já que de repente não conseguiu fornecer. Vamos ouvir aqui o relato do Dr. Arthur Rolo, o que ele diz para consumidores como você, pessoas que precisam de um voo e não conseguiram pela Voipaz. Os consumidores, como vão deixar de voar aí de uma hora para outra, eventualmente vão ter que comprar novas passagens em cima da hora por outra companhia aérea por um custo maior. O que devem fazer é, se necessário, realizar esta compra emergencial com todos os comprovantes e pedir o ressarcimento junto à Voipaz. Para quem conseguir cancelar e obter o dinheiro de volta, simplesmente essa é a melhor opção. Agora, vai ter gente que vai ter que comprar um bilhete novo, e esse bilhete comprado em cima da hora por outra companhia aérea naturalmente vai sair mais caro e vai justificar um ressarcimento além da simples devolução do dinheiro. Como a Voipaz, um dos problemas que ela apresenta é uma saúde financeira ruim, possivelmente o consumidor não vai conseguir obter esse ressarcimento na via administrativa, vai ter que entrar com uma ação judicial, talvez lá nos juizados especiais cíveis, mas essa suspensão cautelar é uma questão de segurança aérea, é para prevenir novos incidentes e novos acidentes, então é uma coisa séria e é uma coisa para proteger os consumidores naquilo que eles têm mais de precioso, que são suas vidas. Tá aí o que disse o Dr. Arthur Rolo, advogado especializado em direito do consumidor, para pessoas que já foram ou serão prejudicadas por essa suspensão da operação da Voipaz. Beleza, Richard? A gente deseja sorte para você. Tentar primeiro chegar em Ribeirão e depois voltar na quinta-feira. Vai avisando a Rádio Bandeirantes, hein? Aviso sim, pode deixar. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Richard. Boa sorte. E aí contamos a história do passageiro da Latam, que depois ia de Voipaz e agora está indo de Viação Chiquinho. Exatamente. Não tá que tá indo, né? Tá tentando ir. Tá tentando porque já ir. Parou 2 vezes. O Chiquinho parou no acostamento. Exatamente. 11h40, a gente vai fazer o último intervalo aqui no Manhã